Louvado seja nosso Senhor bom Jesus. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, nos reunimos hoje para, com esta solene celebração, darmos início à Semana das Semanas, a Semana Maior, como chamavam já os santos padres da Igreja e a liturgia mais antiga, a semana mais importante para a nossa fé cristã, a semana das celebrações se derivam todas as celebrações do nosso ano litúrgico. Cada Eucaristia dominical que nós celebramos ao longo de todo o ano só tem seu valor e sua importância devido a esta celebração que fazemos esta semana. Celebramos o grande mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Mas antes de nós iniciarmos a nossa reflexão, desejo saudar a todos que participam desta celebração, os iguapenses desta basílica e também das outras comunidades aqui da nossa cidade, da região central, da zona urbana da nossa cidade de Guape. Quero saudar também os romeiros que de perto e de longe hoje fazem sua peregrinação juntamente com Jesus. Sobem a Jerusalém para com ele celebrar a sua paixão, morte e ressurreição. Alguém está visitando o nosso santuário pela primeira vez? Pode levantar a mão se alguém estiver aqui pela primeira vez. Nós temos aqui algumas mãos levantadas. Sejam muito bem-vindos ao nosso santuário. A todos vocês que se fazem aqui presentes, eu peço uma calorosa salva de palmas. Esta celebração que nós simplesmente, tradicionalmente conhecemos como Domingo de Ramos, ela tem um nome mais completo. Nós hoje celebramos o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. São duas celebrações, dois mistérios que nós celebramos nesta Eucaristia. E são dois mistérios fundamentais para compreendermos a celebração da Páscoa do Senhor. Num primeiro momento, nós celebramos a entrada messiânica de Jesus em Jerusalém, como anúncio, como figura, como antecipação do triunfo da glória, do triunfo da ressurreição de Jesus. E neste momento, nesta celebração eucarística, nós celebramos a sua paixão, a memória da sua paixão, que marca profundamente a história da nossa humanidade, que nos liberta definitivamente do pecado e da morte. Antigamente, no início do cristianismo, neste dia, na Igreja do Ocidente, na Igreja de Roma, se celebrava o Domingo da Paixão do Senhor. Celebrava-se o martírio do Senhor. Exatamente por isso nós hoje estamos revestidos com os paramentos vermelhos, para lembrar já a paixão do Senhor. Enquanto isso, na Igreja de Jerusalém, celebrava-se a entrada triunfal de Jesus na cidade. Mais para frente, a liturgia, a Igreja, uniu numa única celebração as duas comemorações. E por isso nós hoje celebramos o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Estas duas celebrações estão muito unidas, muito próximas neste dia. Para que a gente possa compreender o que aconteceu naquele Domingo de Ramos, quando
Jesus entrou em Jerusalém e também para que a gente compreenda o que significa esta celebração para todos nós que aqui estamos e que repetimos os gestos daqueles homens e mulheres erguendo os nossos ramos, aclamando o Senhor Jesus como Rei, gritando Hosana ao Filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Por que nós fazemos tudo isso? Então, para dar significado a este gesto de Jesus, nós vamos recordar, em primeiro lugar, que Jesus entra na cidade montado num jumento, num filho de jumenta, num jumentinho, que nunca antes havia sido montado. O jumento era o animal do trabalho. O jumento era o animal utilizado pelas pessoas simples, pelas pessoas do campo, sobretudo pela sua resistência, pela sua força. E esse jumento, ele nem pertencia a Jesus, ele era emprestado de outra pessoa. Nós ouvimos no Evangelho, antes da bênção dos ramos, que Jesus pediu este jumento emprestado e prometeu em seguida devolvê-lo. Para entendermos este gesto de Jesus, para entendermos tudo o que sucedeu, nós precisamos retornar lá no Antigo Testamento, na profecia de Zacarias, lá no capítulo 9, versículos 9 e 10. Assim nos diz o profeta Zacarias: Não temas, filha de Sião, olha o teu rei que chega, sentado na cria de uma jumenta. Ele exterminará os carros de guerra da terra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. O arco de guerra será quebrado, proclamará a paz para as nações. O seu império irá de um mar a outro, e do rio às extremidades da terra. Este era um sinal que o povo de Israel esperava há muito tempo. Havia uma profecia, havia uma promessa, que quando o Messias chegasse, quando o rei de Israel, que reinaria para sempre, chegasse, ele entraria na cidade montado num jumentinho. Exatamente por isso, o povo clamava, Hosana ao Filho de Davi. O povo imediatamente percebeu que sentado naquele jumentinho estava o Messias, estava o enviado de Deus, aquele que viria para governar, para restabelecer o reino de Israel. Porém, a lógica de Jesus, ela contraria totalmente a lógica daquele povo que esperava, que queria um Messias guerreiro, um Messias forte, um Messias que viesse montado num cavalo. O cavalo era o símbolo da guerra, o cavalo era o símbolo da força. Eles esperavam um rei poderoso que chegasse numa carruagem, como chegavam os poderosos da terra. E Jesus chega montado num jumentinho, num instrumento de trabalho, no meio de transporte daqueles que eram os simples e os humildes do seu tempo. Portanto, nessa profecia de Zacarias que nós acabamos de retomar, 3 características sobre Jesus e sobre a cruz, sobre a paixão que nós estamos celebrando hoje, são reveladas. A primeira característica, a pobreza, a simplicidade, a humildade. A segunda característica, a paz.
o rei, o Messias, veio para restabelecer a paz. E a terceira, a universalidade. Vamos entender o que significa cada uma destas características, que estavam presentes na profecia de Zacarias, estavam presentes na entrada de Jesus em Jerusalém e estão presentes na cruz do Senhor. Primeiro, Jesus chega montado num jumentinho, isso para nos indicar que ele era um rei dos pobres. Ele era pobre entre os pobres e para os pobres. Mas os pobres daqui, os pobres que são aqui relacionados, que são aqui tratados, são os pobres da categoria Anauim. Anauim são os pobres em espírito. São os pobres que Jesus fala no Sermão da Montanha: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui não se fala simplesmente da pobreza material, porque pode-se ser muito pobre materialmente, pode-se falar muito de pobreza material e interiormente nós sermos soberbos, nós sermos vaidosos, nós sermos ambiciosos, nós queremos tomar o lugar do outro para ter o que ele tem. Então a pobreza, ela vai muito além do que as nossas características, do que as nossas condições exteriores. Aqui se fala de um rei que vem para os pobres, de um Senhor que vem para os pobres, olhando para a nossa simplicidade interior. São os pobres de coração, os pobres que têm liberdade interior e que por isso são capazes de renunciar não só às coisas deste mundo, mas são capazes de renunciar a si mesmos, assim como fez o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São Paulo dizia isso muito claro na segunda leitura. O Senhor despojou-se de si mesmo. O Senhor renunciou ao seu poder, à sua glória, ao seu esplendor e se fez pobre, e se fez humilde e aceitou ser pregado numa cruz. Tamanho era o seu despojamento. É na liberdade interior, na liberdade de espírito, é que conseguimos fazer com que Deus se torne a nossa maior riqueza, o nosso maior dom. Como eu disse, se nós não tivermos liberdade interior, liberdade de coração, Deus nunca reinará em nossas vidas. Deus nunca permanecerá em nossas vidas. É preciso, aos passos de Jesus, abrir um caminho também de renúncia interior, de renúncia da nossa vida cotidiana, de renúncia das coisas, das glórias, das vantagens mais simples do nosso dia a dia. Em segundo lugar, aquele rei, aquele Messias que era esperado na profecia de Zacarias, que é Jesus, o rei de Israel, é um rei da paz. Rei da paz. Isso fica muito claro. Jesus vem montado num jumentinho, ou seja, se exterminam os carros de guerra, se exterminam os cavalos de batalha, e a profecia de Zacarias diz: ele quebrará os arcos de guerra e proclamará a paz. Tudo isso se concretiza na cruz de Cristo. É a cruz de Cristo que quebra os arcos de guerra. É a cruz de Cristo que quebra a antiga aliança e firma com o povo de Deus uma nova e eterna aliança. Um novo sinal de aliança
de Deus com a sua humanidade, de Deus entre os homens. A cruz é a verdadeira arma que Deus coloca nas nossas mãos, porque ela é sinal de perdão, porque ela é sinal de reconciliação, porque ela é sinal de paz. E, sobretudo, a cruz é sinal de que o amor é mais forte do que tudo, inclusive mais forte do que a morte. Fica até uma rima muito bonita. A cruz, ela é mais forte do que a morte. O amor de Deus é mais forte do que a morte, porque Ele se entregou por nós. Ele aceitou morrer pregado numa cruz para salvar-nos, para nos dar a vida. Que a gente possa pensar, cada vez que fizermos o sinal da cruz, cada vez que estivermos diante da cruz, que um cristão jamais pode ser partidário de injustiças, que um cristão jamais pode ser partidário de violência, que o mal não se combate com o mal, mas o mal se combate com a prática do bem. São José Maria dizia: é preciso que o cristão combata o mal, afogando-o em abundância de bem. É com a abundância de bem presente neste mundo que nós vamos afogar o mal. É com o amor que Cristo venceu o mal. É com o amor que Cristo venceu a morte na cruz. Em terceiro lugar, a profecia de Zacarias nos diz que o novo reino vai se difundir de um mar a outro, até os extremos da terra. Se na promessa que Deus fez a Abraão, a terra prometida, na mentalidade deles, era um lugar específico, era um lugar geográfico, era um espaço determinado. Aqui, o reino de Deus, a nova aliança, ela é sem limites, ela é universal, ela é para todos sem exceção. Jesus Cristo ultrapassa os limites das culturas, os limites das raças, os limites das classes, e cria para si um reino que é indissolúvel, um reino que é sem limites, um reino que é para todos, em todos os lugares. Seja nesta belíssima Basílica do Senhor Bom Jesus de Iguape, seja na capelinha mais simples, mais humilde, lá no meio da Amazônia, ou até mesmo aqui nas nossas zonas rurais, nos lugares de mais difícil acesso, aqui no nosso Vale do Ribeira, Jesus Cristo é o Rei, Jesus Cristo é o único Senhor, e Ele salvará a todos. Onde nós estivermos, onde nós professarmos a nossa fé, Ele vai nos salvar. Este amor derramado por Ele na cruz, com o seu sangue, nos alcançará e nos salvará. Assim, nós, a cada Eucaristia, nos unimos todos a Ele, que se faz presente com o seu corpo. Em comunhão nós fazemos parte deste corpo, este corpo que é Cristo, este corpo que é a sua igreja, este corpo que Ele entrega a nós, e por este alimento edifica o seu reino. A multidão aclamava: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Como eu já disse,
ali eles reconheciam o Messias, eles reconheciam o Filho de Deus. Todas estas características, a pobreza, a paz e a universalidade da salvação, elas se fazem presentes na cruz de Jesus. Por muito tempo, e agora parece que esta mentalidade está voltando cada vez mais forte, até mesmo entre os cristãos, entre os católicos, no seio da nossa igreja. Rejeita-se totalmente a cruz de Cristo. A cruz, que é símbolo máximo da vida, é símbolo máximo da salvação, é símbolo máximo da eternidade, porque foi nela que Cristo deu a sua vida. A cruz é o trono de Cristo, é o lugar do seu reinado. A cruz é o lugar de onde Deus salva toda a sua humanidade. Ela está voltando a ter a ideia dos primórdios de que era lugar de escândalo, de que era lugar de dor, de sofrimento, de renúncia. E hoje ninguém mais quer isso. Ninguém mais quer se esforçar. Ninguém mais quer renunciar. Todos nós queremos uma vida fácil, uma vida tranquila. Nós queremos uma salvação sem Deus. Nós queremos uma salvação sem igreja. Nós queremos uma salvação sem cruz. A cruz significa amor, mas ela não pode ser apagada assim, em nome deste amor. Quando nós negamos a cruz, nós estamos negando a vida. Quando nós negamos a cruz, nós estamos negando aquela que é a árvore da vida, da qual nós podemos beber a cada dia, podemos receber a cada dia as graças da salvação e da vida eterna. Cristo e a sua cruz nos recordam que a doação é o que nos leva a ter uma vida mais próxima do amor, a ter uma vida mais próxima junto de Deus. A entrega sem limites nos leva a viver mais próximos de Deus. O próprio Jesus vai nos ensinar pela celebração de hoje que para chegar à glória é preciso, antes de tudo, passar pela humilhação. O triunfo de Jesus, ele se dá exatamente porque em si, na sua humanidade, ele sendo Deus, ele abraçou a morte e ele abraçou a dor. Ele aceitou passar pela morte, ele aceitou passar pela dor, para que em tudo ele fosse semelhante a nós. Seria muito fácil para Deus nos ensinar que nós devemos enfrentar a dor com resistência, com resiliência, essa é a palavra que está na moda. Seria muito fácil para Deus ensinar tudo isso e nos exigir tudo isso, sem que Ele mesmo não tivesse passado por isso. Mas a morte de Jesus, o seu sangue derramado na cruz, foi verdadeiro. Jesus morreu de verdade. Jesus sofreu de verdade para a nossa salvação, para nos ensinar que é possível, pela humilhação, alcançar a glória. Jesus também nos ensina tudo isso se fazendo servo. É um processo que na teologia nós chamamos de processo kenótico, chamamos de kenosis, um rebaixamento. Jesus se rebaixa totalmente, ele se humilha totalmente para depois se reerguer e se reerguer junto conosco. Ele nos tira das trevas, ele nos tira da morte, ele nos tira do pecado, ele nos devolve a dignidade de filhos e filhas de Deus. Meditemos este mistério da cruz.
Não fujamos da cruz. Santa Teresa nos ensina que a cruz carregada é mais leve do que a cruz arrastada. Portanto, como Jesus, com a coragem de Jesus, abracemos a nossa cruz e carreguemos junto com Ele a nossa cruz de cada dia. Num instante de silêncio, vamos meditar esta palavra que ouvimos, desejosos de seguir os passos de Cristo, homem do amor, homem que se fez pobre, que se fez humilde, homem que semeou a paz e que, como Deus, salvou a toda a humanidade.